Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Terça-feira, dia da gente voltar aqui aos nossos trabalhos, mas saiu dados importantes da economia brasileira aí e a gente tem que discutir com vocês. Aliás, como que acontece todo final do mês, saíram os dados da PNAD mostrando aí como que está o mercado de trabalho brasileiro. E a gente não teve mudanças, felizmente, né? Em relação ao desemprego, continua num desemprego muito baixo, mas a gente teve aí uma piora aí na qualidade do emprego, e a gente vai dar uma falada sobre isso aí nesse vídeo de hoje, porque o tema desse vídeo de hoje é a pesquisa da PNAD mostrando aí como que evoluiu o mercado de trabalho para o mês de agosto. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, vídeos novos aí para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão que você tem com o tio do Zap, que a gente fala aqui de economia brasileira, economia internacional, tópicos especiais e muito mais aí sobre economia. Eu também peço aí para quem puder me ajudar, que para se inscrever aqui no meu Apoia-se e também para quem puder virar membro do canal. Esse canal existe aí para manter vocês bem informados, mas esse canal precisa de ajuda também para se manter de pé. Então, para todo mundo que puder me ajudar, eu agradeço, e para todos aí que me apoiarem, tem brindes especiais aí. Tem aulas minhas gravadas aí que são lançadas mensalmente, que explicam desde o beabá, desde o comecinho aí da economia, para você já saber o que está por trás de uma matéria de economia no jornal, para vocês saberem também o que tem, o que o analista econômico fala, para você saber já o que está por trás de tudo isso. E tem novidade aí no canal chegando aí, segunda-feira, vão começar as lives, a gente vai detalhar um pouco melhor aí no final desse vídeo aí, mas a gente vai começar a ter lives toda segunda-feira e já tem convidado especial na primeira live, hein? Aguardem. Mas vamos falar desse tema desse vídeo de hoje, que é a PNAD que foi divulgada, mostrando aí a taxa de desemprego. Tá aí na tela para vocês aí a matéria do IBGE, falando aí sobre o que aconteceu no mercado de trabalho. A gente teve então que a taxa de desemprego que continua em 5,6%, porque ela estava em 5,6% no último mês, e ela continua em 5,6% em agosto. Lembrando que em termos percentuais, é a menor taxa de desemprego aí da série histórica, continua sendo, né, a menor taxa de desemprego da série histórica, que começa a partir de 2012, quando o Brasil começa a utilizar a PNAD como método de medição de emprego. Outros dados importantes também que foram informados aí nessa pesquisa aí, de forma mais geral, é que a taxa de subutilização, ou seja, pessoas que querem trabalhar mais, mas não conseguem, continua a mesma, ela não se alterou, ela continua em 14,1%, uma das menores taxas que a gente possui, e a gente tem também aí que um pequeno aumento na renda real, habitualmente recebida, né, não é recebida do trabalho principal, que a gente sempre coloca aqui nos gráficos para vocês, mas essa é aquela que sai na mídia sempre, né? Então se teve um pequeno aumento, agora a taxa média real do brasileiro está em R$ 3.488. Então, nos números frios assim, até parece que o mercado de trabalho melhorou. Continua muito bom, né? Mas a gente teve aí um fator aí que mostra uma certa preocupação, a gente já viu isso durante o último mês, quando a gente viu os dados de julho, esses dados já estavam mostrando, que é a questão da informalidade. Parece que está aumentando bastante a informalidade, e a gente vai inclusive aqui mostrar para vocês no gráfico, e isso a partir da formação de postos de trabalho que ocorreram aí nesse mês de agosto. Você teve uma leve queda no total de empregos formados, então você teve uma queda de 19 mil postos de trabalho, mas não foi o suficiente para elevar a taxa de desemprego, né? Então continua tendo uma taxa de desemprego de 5,6%, mesmo com essa leve queda aí de 19 mil postos de trabalho a menos no mês de agosto. E a gente vê que o emprego formado, ele acaba sendo mais formado nos setores mais
mais informais, então geralmente sem carteira assinada ou sem CNPJ quando a gente está falando de trabalho por conta própria. Ó. Empregado do setor privado, você tem formação de 5 mil postos de trabalho, mas se a gente for pegar do setor privado sem carteira assinada, você teve uma alta de 38 mil postos de trabalho. O trabalhador doméstico caiu nos duas pontas, 22 mil novos postos de trabalho para trabalhadores domésticos com carteira assinada e 67 mil postos de trabalho a menos para trabalhador doméstico sem carteira assinada. Aumentou o nível de trabalhadores no setor público sem carteira assinada em 44 mil postos de trabalho, enquanto você teve uma queda de 78 mil postos de trabalho nos estatutários. Aumentou 43 mil postos de trabalho para empregadores, enquanto você teve uma queda muito grande do trabalho por conta própria, de 117 mil postos de trabalho, um aumento bem grande pelo trabalho por conta própria sem CNPJ, ou seja, pessoas que estavam com CNPJ, fecham CNPJ e passam a trabalhar agora na informalidade total, fazendo só bico, 112 mil novos postos de trabalho por trabalhadores por conta própria sem CNPJ. E o trabalhador de família auxiliar, com alta de 22 mil postos de trabalho. Então isso daí, o que a gente vê é que já existe um certo reflexo da desaceleração econômica que a gente vê. O setor de serviços é o único que está tendo algum nível de atividade, e nesse setor a gente está vendo aí também aumentando bastante. Aí tem, qualquer lugar que você passa, aí, pelo menos aqui em São Paulo, você vê aí sempre procura-se vagas abertas e tudo mais, então esse setor parece ainda estar tendo alguma certa rotatividade, mas nos demais setores a gente vê quedas, setor no comércio queda no nível de atividade, setor industrial queda no nível de atividade, então esses setores procuram também agora reduzir custos e passam a tentar trabalhar um pouco aí na informalidade, contratar mais terceirizados, contratar mais pessoas sem carteira assinada, e fazem com que pessoas também comecem a trabalhar mais sem CNPJ. Então, que recorram ao bico, né? Pessoas que não querem abrir um CNPJ ou que têm o CNPJ fechado por causa dos custos e começam a trabalhar somente no bico. Então a gente vê aí que a desaceleração econômica está começando a bater também no mercado de trabalho, justamente pelo fato de que você vê uma formação bem precária do mercado de trabalho, com muita formação de emprego informal nesse momento. A gente tem então que boa parte dos empregos que foram formados, a gente teve uma leve queda, né, inclusive, dos empregos, né, de 19 mil, mas boa parte dos empregos que foram formados no mês aí de agosto foram formados sem carteira assinada ou foram formados na informalidade completa, que é o conta própria, sem CNPJ, inclusive. E você tem queda de setores formais, né? Mesmo com uma alta bem pequena no setor privado, né, de pessoas com carteira assinada, no setor público você teve uma alta bem grande de estatutários, você tem uma saída muito grande de pessoas que trabalham por conta própria com CNPJ, então a gente vê aí que a qualidade do emprego ela deu uma piorada aí considerável nesse mês aí de agosto, e é para ligar sim o sinal amarelo aí, que é mais um sinal aí de que mesmo com o emprego ainda em níveis muito baixos, a qualidade do emprego deu uma piorada justamente pelo fato de que a economia está desacelerando graças a essa taxa Selic pornográfica de 15%. Na questão da renda, já que a gente tem então ainda efeitos de políticas como salário mínimo, efeitos do desemprego baixo que melhora a situação do trabalhador na negociação salarial, a gente vê os dados das negociações salariais sempre melhorando, né, mês após mês, né, maior parte absoluta, né, mais de 75% dos brasileiros conseguindo sempre resultado positivo, ou seja, negociação salarial acima da inflação. Isso tem efeito também com o aumento da renda, que a gente tem mais um aumento da renda. A gente tem o gráfico aqui para mostrar para vocês aí como que se deu esse aumento da renda. A gente estava no mês passado com uma renda média de 3.380 recebida do trabalho principal, então é diferente daquele que sai no grande jornal, essa média que eu uso aqui, né, porque no grande jornal sempre sai habitualmente recebida. Eu prefiro trabalhar com o trabalho principal, que eu acho que mostra a renda do trabalho, acho que é mais fiel. Então você estava em 3.380, agora está 3.386 a renda média do trabalho principal, então um aumento, leve aumento de R$6, mas é um aumento. E se a gente pega desde o começo do governo Lula, estava em 3.095, né, no primeiro mês do governo Lula, a renda chega a 3.095,
de renda média, e a gente já está então com uma renda média de 3.386, ou seja, quase um aumento aí de 10% aí na renda em apenas 2 anos e meio, então um aumento bem considerável da renda em termos reais, tá? E não tem a inflação, então a inflação já está descontada. Então, ainda pelo nível de desemprego muito baixo e políticas de valorização do salário mínimo e também resultados bem favoráveis nas negociações salariais, o brasileiro está conseguindo manter sua renda alta. Então, a gente tem um lado positivo, que é o desemprego baixo, e a renda alta, mas um lado negativo é que agora a gente está tendo uma informalidade maior no mercado de trabalho, aí, resultado direto de uma desaceleração econômica. Então, para fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora, a gente pode falar que o desemprego ele continuou estagnado, né? Então está ainda no menor patamar da série histórica, continua em 5,6%. A subutilização também está no mesmo patamar do mês passado em 14,1%, uma leve aumento na renda, tanto do trabalho principal quanto do habitualmente recebida. A renda está melhorando justamente pelo fato de que você tem políticas como salário mínimo e desemprego baixo, fazendo com que a negociação salarial fique mais pró-trabalhador e ele consiga melhores resultados nas negociações. Só que a gente vê que essa desaceleração econômica já traz resultados negativos para o mercado, como você tem uma maior formação de empregos informais e pessoas saindo da formalidade e entrando na informalidade nesse mês de agosto, mostrando aí que você tem então um certo reflexo já, que era esperado inclusive, da informalidade, da desaceleração econômica, aumentando a informalidade no mercado de trabalho, que tem que fazer com que a gente ligue um sinal amarelo sobre a formação de emprego aí nesses últimos 2 meses da economia brasileira. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtir esse vídeo, dá o seu like. Se você esperar até agora para ver se curtiu o canal, se gostar do canal, se inscreve. Comente se quiser falar alguma coisa aí sobre o vídeo. Também, por favor, se puder me ajudar no apoio, se eu virar membro, agradeço. E lembrando, segunda-feira estreiam as lives que vão ser sempre às 18 horas, toda segunda-feira às 18 horas, e às vezes com convidados especiais, e inclusive na estreia a gente já tem um convidado especialíssimo aí para estrear nossa live, que vai ser o Presley Vasconcelos. Aí a gente vai bater um papo sobre economia, sobre vida de influenciador econômico, sobre como lidar com fake news, vai falar de cenário econômico, vai falar de tudo aí desse mundo, tá certo, gente? Então, eu espero vocês aí na live da próxima segunda-feira, e a gente já se encontra aí. Amanhã, e também espero se encontrar em vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!